Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine. E na aula de Química de hoje nós vamos falar sobre a evolução da tabela periódica. Como que ela surgiu, como ela foi evoluindo com o decorrer dos anos, para chegar até a tabela que nós conhecemos nos dias atuais. Esse conteúdo está aí no capítulo 8 do livro de vocês, a partir da página 90. Então, inicialmente, pessoal, o objetivo da tabela periódica seria sistematizar e organizar todos os elementos aí conhecidos, não é isso? E houve uma época em que a tendência era estabelecer e sistematizar os estudos dos materiais, com base na sistematização de Linnaeus, tá? Linnaeus, ele sistematizou e organizou os seres vivos, tá, pessoal? Ele fez as classes, os filos, as ordens. Ele deu início a essa sistematização, a essa organização. E essa ideia de Linnaeus, ela inspirou alguns químicos a sistematizar a química também, tá? Então, Lavoisier, ele também foi influenciado através de Linnaeus, além dos químicos Louis Bernard, Antonienne, e aí eles se sentiram inspirados por conta da sistematização de Linnaeus, e aí esses químicos eles tiveram a ideia de realizar a sistematização e nomenclatura também na área da química, tá? Que resultou aí nessa primeira classificação dos elementos químicos, que vocês podem ver aqui na imagem. Então, essa foi a primeira tabela periódica conhecida, tá? A primeira sistematização na química. Então, vamos falar sobre os primórdios, como foi que ocorreu cada etapa e evolução da tabela periódica. Mais da metade dos elementos químicos conhecidos foi descoberto em 1800 e 1900, tá? Durante esse período, os cientistas intensificaram muitos elementos e determinaram as suas massas atômicas, percebendo que alguns elementos apresentavam grandes semelhanças na sua propriedade. Então, essa regularidade sugeria uma ordenação dos elementos. Então, primeiramente, os elementos, eles foram, depois da tabela que eu mostrei para vocês, foi realizando estudo de diversas descobertas de novos elementos químicos e suas massas atômicas também. E eles perceberam que esses elementos, eles tinham semelhanças, tinham propriedades semelhantes. Então, eles começaram a classificar e organizar esses elementos através das suas semelhanças. Embora a razão para essa ordenação ainda não fosse conhecida na altura. Então, quem realizou começou a organizar e através das suas propriedades semelhantes foi Dalton e Berzelius, que foram os precursores aí dessa noção de massa atômica. Então, a partir do estudo desses elementos e a determinação dessas massas atômicas, foi que foi surgindo a organização aí inicialmente da tabela periódica. Então, os precursores dessa ideia, dessa noção da massa atômica dos elementos, foi Dalton e Berzelius. Depois disso, em 1817, John Dobberway, ele criou o que nós conhecemos de leis das tríades. Essa lei das tríades, ela intensificou um grupo de 3 elementos com propriedades químicas semelhantes, tá? Então, ele fez um grupo de 3, tá? Fez um grupo lá de 3 elementos que tinha propriedades químicas semelhantes. E ele chamou esse grupo aí de tríades, por isso o nome, a lei das tríades. E aí ele verificou que havia uma relação entre os valores de massa atômica relativa desses elementos à massa atômica do elemento central de cada tríade. E aí ele aproximou a média das massas atômicas dos outros 2 elementos. Então, a lei das tríades, ela era caracterizada por esses 3 elementos, tá? Que tinha aí uma massa atômica aproximadamente média, e ele fez um elemento central
e aproximou aí os outros dois elementos da sua com um elemento central, estabelecendo como se fosse uma média, tá, de massa atômica. E essa classificação ela funcionava da seguinte forma. Ele teria 3 elementos, como por exemplo, cálcio, estrôncio e bário, que compõem aí os ossos. E o enxofre, selênio e telúrio. E por fim, o lítio, sódio e potássio. Então era assim que se dava aí a classificação dos elementos de acordo com Doberan. E aí ele não conseguiu agrupar todos os elementos nessas três classificações, que seria a lei das tríades. E aí por quê? Porque era muito restrito, só 3 classificações para a diversidade de elementos químicos que nós temos. Então ele não conseguiu estabelecer aí a classificação nessa ordem desses três grupos, e tornou aí sua classificação dos elementos pouco eficiente. Logo depois, surgiu o parafuso telúrico, de Alexandre. E aí, qual era a ideia do que nós chamamos de parafuso telúrico? Em 1862, o geólogo mineralogista Alexandre de Changues resolveu propor uma organização dos elementos químicos, conhecido na época por aplicação na mineralogia. E essa tabela ela foi denominada de parafuso telúrico, tá? Então a tabela era representada dessa seguinte forma, tá, pessoal? E ela apresentava a massa atômica e os elementos químicos da seguinte forma. Depois disso, surgiu a lei das oitavas. Essa lei das oitavas ela foi proposta pelo químico inglês Newlands em 1865. Essa lei das oitavas ela ocorreu pelo fato de Newlands ser um músico. Então ele pegou esse seu conhecimento pela música e ele montou uma tabela periódica de acordo com as notas musicais: dó, lá, ré, mi, fá, sol, lá e si. Então ele organizou 61 elementos químicos, os 61 elementos conhecidos na época, em ordem crescente de massa atômica. Então, de acordo com que a massa atômica ia aumentando, ele foi organizando nessa ordem, através de colunas verticais, e cada coluna vertical possuía 7 elementos. Então, ficou nessa ordem, ficou de acordo com a escala musical, em 7 escalas musicais, e cada escala dessa, ela apresentava aí uma ordem de elementos. Então, essa foi conhecida pela lei das oitavas, proposta por Newlands. E por fim, pessoal, a tabela periódica de Mendeleev, que Mendeleev, ele, durante os seus trabalhos com os elementos químicos, ele tinha o hábito de anotar as propriedades de cada um deles em ficha, tá? Daí, em 1869, ele resolveu colocar essas fichas em ordem crescente de massa atômica. Logo após organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica, Mendeleev ele teve o padrão, mas posicionou os elementos em colunas horizontais e verticais, respeitando as características e semelhanças dos elementos. Então, ele, além de organizar os elementos em colunas horizontais e verticais, ele também organizou através da massa atômica em ordem crescente e também sobre as suas semelhanças e características dos elementos. Então aí já houve uma evolução, porque até então a tabela periódica ela só vinha sendo organizada por conta da massa atômica em ordem crescente e colocada em algumas colunas. Já Mendeleev, ele além disso, além da massa atômica, ele se preocupou também com as características e semelhanças dos elementos. Então ele anotava todas as características e ele respeitou aí essas características dos elementos na sua classificação. Então, resumindo a aula de hoje, a origem da tabela periódica ela seguiu a seguinte forma. Nós tivemos a lei das tríades, tá? Que é aquele grupo de 3, seguindo a massa média, tá?
Depois nós tivemos a lei do parafuso telúrico. Depois disso, a gente teve aí a lei das oitavas, tá? Que era aquela lei que seguia a classe das ordens do musical, que tinha toda a escala musical e os elementos ela iam respeitando aí essas notas. E por fim, a gente teve a lei de Mendeleev, que organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, respeitando aí as suas características, tá? Então, resumindo, a evolução e origem da tabela periódica, que é a tabela periódica de Moseley, que a gente conhece hoje, ela seguiu essas seguintes tabelas, essas seguintes leis e criações de tabelas, tá? Bom, pessoal, eu peço que vocês façam a atividade de química no livro, nas páginas 96, 97, 98 e 99, da primeira à 12ª questão. E por hoje é só.